boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live. Eu sou a Sabrina Parlatore e estou aqui com a doutora Mariana Monteiro, oncologista, e com a doutora Silvana Aquino, psico-oncologista. Bom, e a gente ainda está em outubro. Outubro é o mês eleito para a gente falar sobre o câncer de mama. E eu, como você deve saber, tive câncer de mama, passei pela doença, fui diagnosticada em maio de 2015, aos 40 anos de idade, e hoje eu vou compartilhar aqui a minha experiência, a minha história com vocês. Quero que vocês participem também, mandando suas perguntas. Só que a gente vai debater aqui uma questão muito presente na realidade das pacientes, que é o impacto da doença na sexualidade. Então eu gostaria de começar falando um pouquinho do que eu passei com a quimioterapia, né? A gente sabe dos efeitos colaterais diversos da quimioterapia e o principal deles, né, que vem à mente de todo mundo, é a queda de cabelos, né? Eu, quando recebi a notícia de que eu teria que passar pela quimioterapia, a primeira imagem que me veio à cabeça era de mim careca. E eu fui logo providenciar perucas e ver, né, a questão de lenços, turbantes, o que eu poderia usar nesse período. Porém, uns dias antes de começar a primeira sessão de quimioterapia, porque logo na primeira sessão de quimioterapia a gente já perde os cabelos após alguns dias, né? Eu recebi a notícia de que eu poderia usar um equipamento que seguraria a maior parte dos meus cabelos, que é uma técnica de crioterapia, né, um resfriamento do couro cabeludo. Então eu não perdi os cabelos totalmente, né? Eu perdi cerca de 30%, 40%, porém eu perdi todos os pelos do corpo, né? Inclusive os pelos da sobrancelha, dos cílios, e lidar com essa questão é muito difícil, né? Porque ao longo do meu tratamento eu fui ficando muito inchada e aí você perde os contornos do rosto, você perde o contraste, né, de cores do rosto. E assim, foi impressionante, porque eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia. Era como se fosse realmente uma outra pessoa. E eu ainda tinha um pouquinho de cabelo, né, que sobrava. Então eu gostaria de saber da doutora Silvana, assim, essa questão da autoestima, né? Como é que fica na mulher, né? A questão do cabelo é muito importante, depois a gente vai falar das mamas também, que são um símbolo bastante importante de feminilidade. Como é que você vê, o que as pacientes te trazem ao consultório, doutora Silvana, em relação a isso? Quer dizer, me olhei no espelho e não estou me reconhecendo. Sim. E a sexualidade, como é que fica nesse momento? Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. De fato, o diagnóstico do câncer, ele traz um impacto muito significativo para a vida de qualquer pessoa, né? E falando especificamente sobre o câncer de mama na vida da mulher, de um modo geral, que é a mais afetada, né? A gente tem um percentual muito pequeno de homens que têm câncer de mama, mas o que a gente tem em termos de prevalência no público feminino. O maior impacto, de fato, depois do diagnóstico, é o que vai acontecer comigo durante o tratamento. De que maneira que eu vou passar a me enxergar, quais as alterações que eu vou precisar lidar, né? O quanto que isso vai afetar a minha imagem e o quanto que, de alguma forma, a minha imagem afetada afeta também a minha identidade. A gente leva um tempo da vida para construir uma identidade, né? E a doença, ela tem, de fato, uma repercussão muito forte sobre essa alteração, né, que o corpo vai sofrer, especialmente quando relacionado ao tratamento quimioterápico, porque os efeitos colaterais ainda são muito fortes nesse sentido. Então, a perda do cabelo, né, uma percepção de uma mudança até na coloração da pele, né, de todos os pelos do corpo que dão, de fato, um contorno, uma moldura, né, numa sociedade como a nossa, que tem, na beleza, num padrão de estética muito exigente, muitas vezes. Isso é extremamente difícil para a mulher, né, num primeiro momento, encarar. Então, normalmente, quando elas chegam para o consultório, chegam para os atendimentos, a fala é muito essa: eu não me reconheço, né? Quando você falou, eu reconheci essa fala em muitas mulheres que procuram serviços de psico-oncologia para falar um pouco da angústia, do sofrimento, da sensação de perda, né? É uma espécie de luto que elas precisam administrar, né, e encontrar um caminho
para lidar com aquela nova imagem, no modo como ela se constitui a partir do tratamento. Então, a questão da autoestima, quanto maior você já tem isso ao longo da sua vida, né? Quanto mais você tem isso já mais estabelecido, ou seja, uma relação bem harmoniosa entre você e o seu corpo, né? De alguma maneira entendendo que ele pode sofrer mudanças, maior é a capacidade de você lidar com isso. Mas quando você tem uma dificuldade maior de lidar com o impacto que qualquer mudança ao longo da sua vida possa trazer, isso também traz um sofrimento muito grande. O que não significa que não se possa enfrentar. E que, de certa maneira, na psicologia, o que a gente procura reconhecer é quais são os recursos que essa mulher dispõe para lidar com aquela nova fase, né, com a mudança e com a possibilidade de reconstrução e de conciliação com aquela imagem que foi modificada. Então, acho que o maior trabalho nesse momento é poder encontrar um caminho muito particular, porque é uma jornada muito pessoal, né, de cada pessoa que atravessa o processo, de modo que ela consiga olhar para si mesma e reconhecer, para além das mudanças, o que eu sou capaz de fazer para me tornar fortalecida para enfrentar esse processo. Então, isso que a gente observa, de um modo geral, quando se trata especificamente dos efeitos colaterais da quimioterapia. Para além da imagem, todos os outros efeitos que também a mulher experimenta, né? Às vezes a perda da questão da sexualidade, que a gente vai abordar mais profundamente aqui. O desejo, a sensação de que não está atraente o suficiente para o parceiro, né? De um constrangimento com o olhar das outras pessoas, que muitas vezes é um olhar muito cruel, né? E nem sempre um olhar empático e compassivo, que é muito importante no processo de enfrentamento, né? Do apoio que você recebe de quem vai estar ao entorno dessa pessoa que está sendo tratada. Então, são aspectos que eu julgo muito relevantes, né? E que, de certa maneira, merecem um olhar muito atencioso e muito suportivo da pessoa que vai oferecer o cuidado, né? No caso, a equipe de saúde e a família. Sem dúvida. Eu posso dizer que eu sofri um abalo bem grande, assim, na minha autoestima. E a gente vai aprendendo a lidar, né, com esses sintomas todos, a contorná-los, né? Que sintomas esses que vão muito além, né? Da perda de cabelos, né? As pessoas falam muito do enjoo, mas tem muitos outros, né? E é muito difícil você ter que contornar tudo isso, ter que pensar em tudo isso. E eu queria entrar no assunto da sexualidade, né? Num primeiro momento, assim, a mulher é diagnosticada com câncer de mama. Se ela é casada ou tem um parceiro, qual é o impacto neste casal? Assim, como é que fica a relação logo de início? Assim, o parceiro, ele fica ao lado da mulher, ele pensa, ele se preocupa como é que vai ficar essa mulher, ele pensa nisso, nos efeitos colaterais de uma quimioterapia ou de uma cirurgia invasiva, na estética da mama da mulher. Como é que é isso? O que a gente observa de modo geral, não sei se Mariana, né, também identifica isso, é que quando a mulher tem um relacionamento mais estável com o seu parceiro, ela identifica nele uma rede de apoio muito importante, né? E, na maioria das vezes, há uma participação muito efetiva desse parceiro no cuidado diário, no acompanhamento dessa mulher no tratamento, né? Há uma disponibilidade para isso, né? Então, a questão da sexualidade, ela parece ficar em segundo plano no primeiro momento, porque a maior preocupação é com a sobrevivência, com o tratamento, com a resposta positiva do tratamento, né? Então, muitas vezes o que a gente observa após um período de tratamento já iniciado, já com algum sinal de que ele está dando certo, é normalmente nessa fase em que a questão surge, né, nos atendimentos. Normalmente, a mulher não traz isso de imediato, num primeiro momento na consulta, né, e muitas vezes a equipe precisa estar atenta, né, a essa avaliação, identificando se isso é uma questão importante e relevante na vida dessa mulher, né, e se ela tem, de fato, um parceiro estável com quem ela pode trocar, né, a partir de um diálogo aberto, uma comunicação clara sobre os seus sentimentos, sobre os seus receios, e, inclusive, possibilitar a participação desse parceiro nos atendimentos, né? A diferença que eu tenho é essa, né? Quando a mulher tem uma relação mais estável, ela encontra no parceiro um apoio importante, mas normalmente ele funciona mais com um apoio operacional, né? Então acompanha os exames, fica preocupado com as consultas, né? Avalia como está o bem-estar dela de modo geral.
E aí a gente vai identificando se é possível trabalhar esse aspecto na relação dos dois e quando a gente abre um espaço também para que ele possa participar, para que ele possa tirar suas dúvidas. A informação é um instrumento muito importante para dirimir qualquer dúvida que possa trazer mais angústia, mais ansiedade. E, normalmente, quando a gente traz, né, para o espaço de conversa, essa temática ela é muito bem-vinda, né, e, de alguma maneira, isso é um facilitador no processo de enfrentamento do casal. Agora, nos casos em que a mulher não tem um relacionamento estável, ou tem uma relação já conflituosa, já existe alguma questão pendente naquela relação, o que a gente observa é que há um afastamento, né, e muitas vezes um abandono. Né? Não é raro isso acontecer. Né? De um modo geral, a gente observa uma presença mais firme, o casal se fortalece, né? Ele de alguma maneira se torna ainda mais cúmplice no processo quando a relação é uma relação mais saudável, sem conflitos anteriores. Do contrário, que a gente observa uma solidão muito grande dessa mulher. Não sei se Mariana tem alguma visão diferente. Acho que é exatamente isso. A mulher, quando passa pelo diagnóstico do câncer de mama, a gente vê as várias etapas, né? Na grande maioria das mulheres, é claro que as reações são extremamente variadas, porque a gente tem relacionamentos diferentes, mulheres com idades diferentes. Mas a mulher inicialmente passa por aquele impacto do diagnóstico, né? Se você chega para ela e fala que é um câncer, que é maligno, a primeira coisa que passa pela cabeça é: vou morrer disso. Primeira coisa que passa. E, obviamente, é muito longe de ser realidade isso. A grande maioria... Foi a minha primeira preocupação. Quando eu recebi o diagnóstico, a primeira pergunta que eu fiz ao médico foi: o quão grave é a situação? Eu queria saber em que pé estava o negócio, né? E aí ele já me tranquilizou, dizendo: não, trata-se de um tumor inicial, fica tranquila, tem cura, a gente vai tratar direitinho. Aí eu logo me tranquilizei, aceitei e foquei na solução. Exato. Mas, Mariana, você como oncologista, as pacientes falam sobre sexo, sobre sexualidade, sobre libido para você? Quando você passa inicialmente pelo diagnóstico, a mulher está tão preocupada com esses efeitos, o risco de morte pela doença, o que a quimioterapia vai causar, a queda de cabelo, o impacto que isso vai gerar na personalidade dela, na identidade dela, que na prática a gente não vê que espontaneamente as mulheres se queixando disso. É exatamente isso que a Silvana falou. Isso acaba ficando para um segundo plano no momento em que ela já passou por aquela etapa mais complicada. Por isso que o papel do profissional de saúde, médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, todo mundo que faz parte da equipe, é puxar esse assunto, é conversar sobre isso, porque se isso hoje não está causando nenhum impacto, em algum momento pode causar. E às vezes com estratégias simples de início de tratamento precoce, a gente consegue solucionar muitas coisas, né? Às vezes até na escolha do tratamento, isso pode influenciar. Eu tenho essa tendência a perguntar para as pacientes o quanto isso está incomodando, se isso é algo que chama a atenção dela, mas te aviso que a grande maioria das mulheres realmente não, é tanta informação, elas não questionam isso logo de cara. Acho que é primeiro a questão do impacto do diagnóstico, o medo do tratamento, dos efeitos, depois vem essa questão da queda de cabelo. Por mais que as mulheres falam: não tem problema, eu vou comprar peruca, na prática, né? Ou quando você dá a notícia, ou então quando a mulher sente que o cabelo está caindo, aquilo gera um impacto muito importante. Eu acho que nesse ponto, a conversa, oferecer alternativas, como é o caso da crioterapia, né, a touca térmica, que em muitos casos vai ajudar bastante, outros casos menos. Isso tudo tem que ser bem conversado, mas é uma alternativa que melhorou muito a autoestima das mulheres. A redução dos efeitos da quimioterapia é algo que reduziu bastante. Mas ainda assim, a gente precisa conversar, porque cada vez mais a gente precisa fazer tratamentos, algumas vezes com uma intensidade que vai gerar mais efeitos na sexualidade. Isso é muito real, é muito presente na prática. Eu queria te perguntar, assim, o que de fato, como de fato a quimioterapia altera a libido da mulher? A gente sabe que a autoestima, sim, né? Pela queda de cabelo. Agora, o que a quimioterapia faz no corpo da mulher que prejudicaria a sexualidade? Então, a gente sabe que a sexualidade, em princípio, em mulheres normais, ela é multifatorial. Então, obviamente, isso é algo que a gente vai conversar, das questões psicossociais, né? Elas são muito importantes, mas existem os fatores hormonais também.
A nossa sexualidade, a sexualidade da mulher é muito guiada pelos nossos níveis hormonais. Tanto que na nossa vida a gente tem um período de sexualidade mais intensa, depois você vai atingindo, chegando próximo ao período da menopausa, e aquilo gradualmente vai reduzindo, os seus hormônios femininos vão reduzindo até que você atinge a menopausa. Esses níveis ficam bem baixos e a mulher na menopausa naturalmente já tem uma redução de desejo sexual e sintomas que acabam reduzindo mais ainda, como ressecamento vaginal, às vezes dor na relação sexual, mudanças ali da anatomia mesmo, que podem gerar esses sintomas, esses distúrbios sexuais que a gente fala, né, relacionados à menopausa. O que a quimioterapia faz, basicamente, é induzir uma menopausa abrupta e precoce. E isso é muito marcante nas mulheres jovens, né, que estão em pleno exercício da sua atividade sexual. Abruptamente, elas precisam usar a quimioterapia e aquilo não tem uma transição lenta, é muito abrupto. Então, para um organismo que não está acostumado, pode gerar sintomas até mais intensos. A gente percebe que é mais frequente você ter esses sintomas em mulheres pós-menopausa, mas o impacto numa mulher pré-menopausa é muito, muito intenso. Muito intenso. Eu sofri isso. Eu parei de menstruar na 4ª sessão de quimioterapia e logo comecei a perceber os efeitos de uma menopausa, né? Os calorões horríveis, né? Uma coisa assim pavorosa de você ter que, de repente, ter que tirar toda a roupa, né? Morrer de calor, às vezes no frio. E realmente uma diminuição da libido assim significativa. Realmente impressionante, né? A gente não se dá conta de como os hormônios são importantes para a nossa saúde, né? Eu me dei conta quando realmente eu fiquei sem menstruar. E importante se dizer que não há nada para combater isso, porque uma mulher em tratamento de câncer ou que já passou pelo câncer não pode fazer uma reposição hormonal. Exatamente. Né? A indução da menopausa, cada vez mais a gente tem visto que é o principal fator que ajuda no controle, na redução da recorrência, né? Da redução do retorno da doença. Porque a gente sabe que muitos hormônios são estritamente hormonais, principalmente esses tumores hormonais. O meu objetivo é exatamente esse, induzir uma menopausa. Então, o que a gente pode fazer não é atuar na causa, dar os hormônios. A gente pode usar estratégias, né, que reduzam os sintomas da menopausa. E aí, para cada um deles, a gente pode utilizar de alguma estratégia, seja de redução da libido, ou de ressecamento vaginal, ou de dores, enfim, a gente pode, para cada um deles, tentando manejar aos poucos. Mas existem algumas alternativas que a gente pode fazer. A gente sabe que o hormônio, vamos falar especificamente então do ressecamento vaginal, por exemplo. A gente pode utilizar hidratantes, lubrificantes vaginais, hormonais. O ideal é que a gente evite esses lubrificantes. A gente pode, existem até alguns trabalhos grandes de que, dependendo do tipo de hormônio que você está utilizando, você pode utilizar em casos refratários, né, aqueles casos que não resolvem com hidratante vaginal comum, sem hormônio. A gente pode conversar com a paciente sobre a possibilidade de usar hormônio em baixa dose vaginal tópico, tá? Mais hormônios oral, terapia de reposição, isso ainda não tem nenhuma segurança para a gente utilizar. Tá? Doutora Mariana, queria falar sobre a cirurgia, né? Porque a mama é um símbolo de feminilidade muito grande, né? Queria até que vocês falassem sobre o panorama da cirurgia hoje, né? Tem que se tirar muita coisa, pele, auréola, né? Quais são as situações em que é preciso fazer uma cirurgia desse porte? Queria começar falando um pouco da minha cirurgia, né? Que foi muito boa, assim, foi a melhor experiência possível que eu tive com cirurgia. Foi a minha primeira cirurgia da vida e foi logo de um câncer de mama. E eu passei por uma quadrantectomia, que é a retirada de um quadrante da mama, ou seja, só um pedacinho. Foi uma cirurgia, o meu tumor era na mama esquerda, na parte superior. E foi feita assim, uma incisão mínima na auréola. Então, se retirou o tumor por aqui e uma margem de segurança, que foi pequena, então não precisei colocar prótese. E
além do mastologista na cirurgia, teve um cirurgião plástico para garantir que ficasse tudo bem. Ele reorganizou ali, né, os tecidos lá dentro. Enfim, fez uma reconstrução imediata, né, da mama. E ficou perfeita, do jeito que entrou, saiu, né, esteticamente. Então, a minha experiência foi a melhor possível. E eu queria que você falasse sobre isso, assim, o impacto que uma cirurgia, onde muitas vezes a mulher perde a mama, perde pele, perde a auréola, como é que fica isso, né? Esse seu cenário seria o melhor cenário, um diagnóstico precoce, né? Por isso que a gente orienta sempre fazer mamografia, para a gente conseguir detectar lesões pequenas e conseguir fazer uma cirurgia de retirada de um setor pequeno da mama. Talvez nem seja necessário fazer porque às vezes pode ficar um pouco assimétrico, dependendo do tamanho da mama, a gente tem que mexer na mama contralateral, né? Os mastologistas aí que já tem cada vez mais experiência nesse cenário. Eu já posso adiantar que a gente está muito bem em relação ao que a gente estava no passado e, obviamente, tem muito a melhorar, porque no passado era necessário, na grande maioria das mulheres, retirar a mama por completo, a areola, né, o mamilo, tirava até musculatura. E hoje em dia a gente faz esse tipo de cirurgia minimamente invasiva, com cicatrizes que às vezes são imperceptíveis, ou que ficam ao redor do mamilo, ou então no bordo inferior da mama. Mas isso depende muito do tamanho do tumor, a gente tem que avaliar melhor caso a caso. Em geral, tumores pequenos a gente consegue fazer, como é o seu caso. Tumores um pouco maiores, às vezes a gente ainda consegue fazer a preservação da mama com uma reconstrução com prótese. Tumores maiores que já cometem a pele, por exemplo, que tem alguma suspeita de gânglios na axila, às vezes é necessário fazer uma cirurgia um pouco maior. E a questão da reconstrução, que é um ponto de discussão muito grande, né? Hoje em dia, a maior parte das mulheres consegue fazer a reconstrução com prótese no primeiro momento. Mas não são todas, porque muitas delas vão precisar fazer uma radioterapia depois. E às vezes precisa de um campo extenso de radioterapia, né? Fazer rádio em algumas outras áreas próximas da mama. E nesse caso pode ter alguma alteração na prótese, né? Pode ter uma contração da prótese, pode ficar um pouco assimétrico e necessitar alguma abordagem depois. Então, em muitos casos, a gente precisa deixar essa reconstrução para um segundo momento. Quando é possível que a gente coloque aquele espaçador, né, na mama, ele substitui a prótese por um tempo também, esteticamente fica melhor, mas em alguns casos a gente não consegue. Aí precisa realmente ficar sem nada, ficar só sem a mama. Às vezes consegue só preservar o mamilo e a pele, faz a radioterapia e deixa para reconstruir, às vezes até um ano depois. Isso em alguns casos acontece por segurança e para ter um efeito estético melhor. Porque se eu preciso fazer radioterapia, eu tenho esses riscos de uma segunda abordagem não ficar esteticamente bom. Então isso tem que ser sempre discutido com o médico, com o mastologista, equipe de oncologista. Como é que fica a sexualidade dessa mulher que, por exemplo, tem que ficar, né, sem uma prótese durante um tempão, né, um ano ou mais? Como é que fica essa cabeça, né? A cabeça, e isso vai ter que ser um acompanhamento exatamente multiprofissional, porque por mais que a gente tente utilizar de estratégias, né, de medicamentos, não existe nada que vá mudar esse cenário, que não seja a mulher saber se adaptar, ressignificar aquela cirurgia para ela e ter a expectativa de que em breve isso vai se resolver. Então, para esse subgrupo menor de mulheres que não consegue reconstruir essa mama, né, Silvana? Você já deve ter visto alguns casos, né? De modo geral, o que a gente observa é que, como no primeiro momento, o grande objetivo é o tratamento, né? Então, quando a indicação da cirurgia, para algumas mulheres, eu ouço de alguma delas, eu quero me livrar do problema, né? Depois eu penso como é que vai ficar a questão da imagem, né? Então, muitas vezes, o que vem no segundo plano é justamente essa reconciliação com o corpo, assim, de se enxergar no espelho, de se olhar pela primeira vez, de permitir que outras pessoas possam ver. Né? Algumas evitam o contato direto com essa cicatriz, né? Porque dependendo, né, da pele, da idade, de aspectos já também do ponto de vista fisiológicos, né, a cicatriz pode ficar bem feita, ou pode ficar com alguma aparência um pouco mais complexa. Então, tudo isso afeta diretamente o modo como a mulher passa a se perceber. Né? E a sexualidade, né, pensando um pouco, né, como é que isso vai repercutir nela na relação dela com o próprio corpo,
vai depender do quanto que ela consegue encontrar potencial, né, de sexualidade para além da mama. Né? Porque, de fato, a mama tem uma importância, né, muito grande na construção da nossa feminilidade, na maternidade. Mulheres jovens, por exemplo, que ainda não tiveram filhos, né, e que têm que lidar com a perda da mama, às vezes antes da maternidade, também sofrem bastante com essa experiência. Então, vai depender muito do modo como essa mulher consegue construir uma relação de pactuação com o seu corpo, assim, né? E descobrir que, para além da mama, existem outras fontes de erogenidade, de sensualidade, de obtenção de prazer, né? Mas esse olhar é uma construção, não é um processo muito rápido, né? Mas, pela experiência de vocês, essas mulheres, elas continuam ativas sexualmente? Quantas continuam e quantas realmente não conseguem? Um percentual relevante dessas mulheres tem uma dificuldade maior de retomar a sua atividade sexual. Isso é bastante frequente, a maioria tem. Agora, uma coisa que ajuda, e aí em todos os pontos, né, tanto na questão da queda de cabelo quanto da mama, é o parceiro ficar presente, porque a gente vê que cada um vai ter uma reação. Então, a gente vê reações diversas, por exemplo, parceiros que raspam o cabelo junto com a mulher, ou então que utilizam de estratégia para mostrar que ela, você tá linda. Isso é uma coisa que ajuda também. Óbvio que é essencial que a mulher trabalhe a sua visão, a sua percepção. E é também importante que a família ajude, né? Que melhore, que coloque a mulher para cima, ver que ela é bonita com ou sem a mama, né? As amigas, a divisão de mulheres que tiveram câncer de mama. O fato de você ver que tem pessoas que passaram pela mesma situação que você, é uma empatia maior, você cria forças para passar por aquilo, então... Não, sem dúvida alguma. É algo que ajuda, Isso sem não é dúvida. incomum a existência de grupos de ajuda mútua, de mulheres que viveram experiências semelhantes, que compartilham essa vivência e juntas elas conseguem encontrar um sentido para poder reorientar a vida a partir daquelas experiências de perda, né? Então, quando a família apoia, quando o parceiro legitima, né, e diz, eu estou com você, eu estou, sei lá, a gente vai passar por isso juntos, né? E quando ela encontra mulheres que vivenciaram uma situação semelhante, a gente observa que ela se sente mais fortalecida para lidar com o processo, né? Então, isso é uma coisa que, de fato, como a gente já falou, é extremamente pessoal, particular, não há uma receita, né, que você possa aplicar a todos os casos, mas, de um modo geral, o impacto é grande, sim, nessa resposta sexual, porque, para além das questões fisiológicas, né, quando você perguntou sobre a questão do impacto hormonal, né, quando você se percebe sem a mesma capacidade de responder sexualmente, isso tem um impacto também psicossocial, né? Tem a ver com o modo como você construiu o seu conceito de sexualidade e, a partir daí, como é que você passa a se enxergar. Se uma pessoa que não consigo mais sentir prazer, naturalmente eu posso ter dificuldade de proporcionar prazer ao outro, e aí essa construção vai se ampliando de maneira muito significativa. Então, refazer o caminho, né, construir uma nova alternativa, é um processo que depende muito dessa mulher se enxergar de maneira mais positiva, a partir do modo como essa autoestima está estabelecida, mas também do modo como o outro a confirma, e esse outro normalmente é o parceiro que está ao lado. Eu vou dar assim o meu depoimento, né, sobre essa questão, né, como eu passei por isso, né? Eu estava num relacionamento que já não estava bom, né? Já não tinha a solidez necessária. Então, realmente, nós nos separamos depois de um ano. E então, eu acho que foi um conjunto, né? O relacionamento não estava bom. Eu parei de menstruar. A ausência de hormônios me fez ficar com a libido lá embaixo, Então, não existia, né, uma vontade, né, de um contato. E ele, acho que também pela situação, pela relação, ele se afastou de mim totalmente. E havia ainda um histórico de perda na família por câncer, então existia um certo trauma até dele, por parte dele. Então ele se afastou muito de mim, a relação não estava boa, eu com uma perda de libido, também não fazia questão que me procurasse. Então houve um conjunto, uma série de fatores. E então, assim, eu não tive, né? Eu não tive nenhum contato sexual durante o meu período de tratamento.
Mas assim, eu fiquei muito bem com essa situação, porque eu sabia, né, que a relação não estava boa e estava caminhando para o fim. E também eu me permiti a curtir esse momento dessa forma, assim, sabe? Não foi um peso, um sofrimento, um sacrifício não ter relações sexuais nesse período. Eu me permitia ficar, enfim, né, ali no meu cantinho, quietinha. Como é que vocês percebem isso? Assim, vocês acham que ok também a mulher, Sim, claro. Sim, claro. né, já que não está sentindo tanto desejo, também se permitir ficar na dela, no cantinho? Ou isso também pode afetar o relacionamento, no caso de um casal que se relaciona muito bem, que tem uma relação sentimental sólida? Acho que é muito importante a mulher poder respeitar o seu próprio tempo. Né? É isso, respeitar independente de ter uma relação estável ou não, né? Daí a importância do diálogo, da comunicação aberta com o parceiro, porque quanto mais ela consegue falar sobre isso, né, e buscar a compreensão e a empatia dele em função daquela condição que ela está atravessando, mais confortável ela se sente com essa decisão, de se perceber, então, menos disponível, né, a essa aproximação, né, e entendendo que ela precisa, de alguma maneira, lidar com aquele novo momento, compreendendo as etapas que ainda vão ser atravessadas, até que ela consiga começar de novo a se enxergar como alguém que se sente capaz de abrir espaço para essa vivência. A gente observa que, de um modo geral, pelo menos no primeiro ano de tratamento, há uma redução significativa, né? E depois que o tratamento mais ativo, né, que a quimioterapia já terminou e a radioterapia, a cirurgia já foi feita, ela começa então a encontrar um lugar para isso, né? E aí a aproximação que vai ser feita em relação ao parceiro, ela vai ser feita com base na importância e na relevância que a sexualidade também teve para os dois, né? Porque quando o casal não tem também uma vida tão ativa, isso se torna secundário. Agora, quando para o casal é muito importante e o modo como eles viviam a sexualidade deles, né, no sentido da intimidade, da troca, né? Porque a gente fala em sexualidade, a gente às vezes reduz o entendimento do ato sexual, mas a sexualidade é muito mais do que isso, né? É a intimidade, a parceria, o estar junto, às vezes estar no mesmo ambiente, né? Às vezes na maneira como conversam um com o outro, o modo como se refere, isso tudo já faz parte do processo da sexualidade. Então, muitas vezes a gente se preocupa com o ato em si, mas tem todo um processo anterior que precisa estar presente, inclusive esse de compreender o momento em que a mulher não está ainda se sentindo em condições ou se sentindo disposta e poder respeitar isso, né? Encontrar formas alternativas de poder expressar afeto, de expressar carinho, de estarem juntos, se manterem a cumplicidade, se manterem próximos. Isso é um fator que a gente observa que faz muito bem a mulher, né? E o homem também se sente muito mais capaz de ajudar a sua parceira, porque ele se percebe sendo capaz de gerenciar aquele processo sem tantas cobranças ou expectativas. Então, se a mulher identifica que aquilo não é uma urgência, não precisa ser, né? Quanto mais centrado nisso, melhor. Parece que o sexo é algo obrigatório, né? Precisamos exercer, precisamos executar o tempo inteiro. E às vezes, né, a gente tem períodos, até normalmente, né? A gente tem períodos em que a gente quer ficar mais recolhido, ou que por algum motivo ou outro, né, a libido está mais baixa. Então, essa obrigatoriedade, né, de se praticar sexo, né, é muito discutível, né? Tem que conversar entre as pessoas, tem que conversar com o parceiro sobre isso. Você tem que ter a liberdade de conversar e quebrar tabus, né? A gente vê que muitas vezes as mulheres se cobram. Imagina só, ter que passar pela cobrança de todo o tratamento, de toda a sexualidade. Em algum momento, ela se cobra ainda de ter que satisfazer uma outra pessoa. Exatamente. Então, é isso que a mulher tem que pensar, que a prioridade naquele momento é ela e o casal como um todo. O parceiro, ele tem que entender também que ele adoece junto, então ele precisa conversar sobre isso com profissionais e com a própria mulher, né? Isso quer dizer, né? Assim, para o homem é um momento muito difícil também. E às vezes ele reage de uma maneira que é difícil a compreensão mútua, né? Ela não entende por que ele está sendo impaciente.
ele não entende por que ela não está se cuidando, às vezes ele acha como se ela não estivesse se cuidando, né? E às vezes não é isso. Então, por isso que tudo tem que passar pela conversa mesmo. E se abrir para os profissionais, porque às vezes tem determinados sintomas que estão atrapalhando e às vezes você consegue fazer um tratamento que possa melhorar alguns sintomas e até melhorar essa parte da sexualidade também. E é por isso que os relacionamentos sólidos, eles persistem, eles duram depois do tratamento, porque as pessoas já se conhecem, as pessoas têm mais liberdade de conversar. Então, esse acaba sendo um dos motivos. Né? Porque o casal ele passa por um ajustamento, né? Como você falou, a pessoa que atravessa o adoecimento, né, que vive o adoecimento por câncer, ela vive isso sob uma ótica, né? Mas quem está ao lado, a família, o entorno também vai ser afetado por esse processo. Né? A rotina se modifica, os projetos, as expectativas têm que ser repensadas, né? Os temores, as fantasias, uma série de questões que passam a ser consideradas e que até então não tinham sido e passam a entrar no rol de discussões e preocupações daquela família. Pode ser até interessante até o parceiro procurar uma ajuda psicológica. Sim, muitas vezes é necessário que ele também se sinta apoiado. Né? Porque uma coisa que é muito importante, né, que na psicologia a gente reforça bastante, é que o cuidador precisa se cuidar. Né? A pessoa que está nesse lugar de oferecer suporte também tem que buscar as suas próprias bases de suporte. Né? Para continuar sendo uma base segura para cuidar de quem está vivendo uma situação como essa, ele tem que ter alguma fonte de reabastecimento. Né? Então, ele vai se sentir muito em melhores condições de oferecer essa atenção se ele estiver encontrando um lugar onde ele possa também dividir as suas angústias, as suas preocupações, né, os seus temores, e de alguma maneira se sentir mais fortalecido para oferecer a atenção à sua companheira, né, à sua parceira. Sabe que eu lembrei de um caso que foi tão simbólico, assim, tão lindo. Depois que eu revelei, né, a minha doença, o meu tratamento, tudo que eu passei, que foi depois de eu ter passado por tudo, né? Depois de um ano do diagnóstico, mais de um ano, foi que então eu tornei pública a minha história, porque era um momento muito particular e eu não queria expor essa história para todo mundo, porque era um momento delicado, eu estava passando, eu não tinha energia nem para poder falar, discutir sobre esse assunto e achava que também não era necessário eu expor uma doença. Só que ao longo do processo eu comecei a perceber o quão importante e válido era o compartilhamento de experiências, né? Por isso que depois eu tornei pública a minha história, depois de me fortalecer pós-tratamento. Bom, enfim, e eu me lembrei de uma história que depois que eu revelei, todo mundo estava sabendo, eu recebi um telefonema de um amigo, todo mundo conhece, que é o Marcos Mion, e que então a esposa, a Suzana Gulo, estava passando pelo câncer de mama. E ele me ligou querendo uma ajuda, um apoio, e em princípio eu não entendia o que estava acontecendo, porque ele falou assim: oi Sabrina, tudo bem? Mion, tal, olha, nós estamos passando pelo que você passou. Eu não entendi o que ele estava falando. Nós estamos passando. Quer dizer, ele se incluiu na doença, ele se incluiu no tratamento da Suzana e ele realmente esteve junto o tempo inteiro com ela, apoiando em todos os sentidos. Eu achei tão lindo aquilo, assim. E essa frase ficou muito na minha cabeça. Nós estamos passando pelo que você passou. Isso é ótimo. Muito bonito, né? Isso fala muito a respeito justamente dessa solidez da relação que permite, né, e que contempla, né, essa inclusão da família no processo de adoecimento, né, como parte importante do processo de enfrentamento, né, e de alguma maneira demonstra o quanto que essa pessoa está disponível para poder ajudar com tudo que ela puder. Quando ele liga para você e diz: Sabrina, nós estamos passando, né? Ele está se colocando muito disponível para dizer o quanto é tenso esse momento, o quanto ele se sente fragilizado, mas o quanto que ele quer encontrar formas e como você já tinha vivido o processo, talvez pudesse contribuir muito, né, com as coisas que você vivenciou. E isso ajudaria ele a ajudar a Suzana a se tornar um melhor cuidador, estar mais presente, né, desenvolvendo recursos mais criativos para lidar com aquela situação. Eu achei muito fofo. Sim, muito sensível, sem dúvida. Né? Como é bonito a gente ver um homem sensível, né? Verdade. Eu acho que
Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E eu queria saber se a gente tem algumas perguntas do pessoal de casa. Temos, né? Olha lá. Quais são os profissionais que podem me ajudar a melhorar minha vida sexual durante o tratamento? Quem é a pessoa, essa mulher que está passando pelo câncer, pelo tratamento, pode procurar, Silvana? Na verdade, o Alguém trabalho... como você, um profissional sim, como você, sim, né? mas a psicologia, ela trabalha muito em contato com a equipe multiprofissional, né? A fisioterapia pode ser muito interessante, né? Em termos Fisioterapia? Sim, para ajudar, inclusive, em relação no fortalecimento do assoalho pélvico da mulher, né? Porque como é um local que normalmente fica muito afetado com a questão do ressecamento, com a diminuição da lubrificação, Muito sensível. o que acaba acontecendo? Há uma tendência a tornar o ato sexual muito mais doloroso, né? Quando ela retoma isso, né? Então, alguns exercícios que podem ser feitos naquela região genital podem ajudar a mulher a recuperar a musculatura, a força, né? Isso favorece muito o processo, né, do relacionamento sexual em si. Então, em conjunto com a psicologia, em conjunto com a medicina, em conjunto com a enfermagem, né? Normalmente a gente pensa sempre numa perspectiva interdisciplinar que favorece, então, cada profissional contribuindo com o seu conhecimento. Agora, quando há uma disfunção sexual mais específica, mais grave, porque normalmente as mudanças acontecem em função do diagnóstico e tratamento. Agora, se já existia uma disfunção sexual anterior, uma dificuldade para atingir o orgasmo, uma dificuldade, dor na relação, que é o que a gente chama de dispareunia, ou uma dificuldade na penetração, que é o vaginismo, pode ser necessário um tratamento com um terapeuta sexual, especificamente. E aí, com a inclusão do parceiro, para que possam ser trabalhadas estratégias, né, focadas justamente na resposta daquele, não apenas daquele órgão, né, do como ele está funcionando, mas também nas questões associadas à relação do casal, a conflitos talvez nem sempre conscientes do que está acontecendo com eles naquele momento, ou questões anteriores à doença. Então, isso pode ter uma evolução um pouco mais complexa que demande um terapeuta específico. Agora, quando está associado diretamente à questão do tratamento da doença, então eu trabalho em equipe que ajuda, né, no sentido de melhorar a vida sexual durante o tratamento, entendendo que vai existir um período, né, naturalmente, em que isso vai ser mais difícil, né? Então, poder trabalhar com a informação nesse sentido também vai ajudar muito a pessoa a lidar com isso, entendendo esse tempo necessário, né? Não sei se Mariana... O acompanhamento é aquela história, ele é a causa, como ela é multifatorial. Sim. Então, a gente tem que atuar em várias frentes. A parte médica pode ajudar com controle de determinados sintomas. A parte psicológica é essencial, né? Para mudar a sua percepção em relação ao seu corpo, à sua imagem. A fisioterapia é excelente colocação. E o terapeuta ocupacional, muitas vezes o terapeuta sexual, às vezes a gente pode utilizar, existem clínicas próprias para isso, que podem fazer diversos procedimentos, sim. Então a gente pode, inicialmente, todo paciente que faz um acompanhamento oncológico vai fazer um acompanhamento multidisciplinar. Sim. E a partir daí, a gente detectando quais são as principais causas, a gente pode direcionar para as pessoas responsáveis. Nunca vai ser um só. A gente vai ter que ir direcionando conforme os sintomas da mulher. Legal, que bacana. Deixa eu ver algumas perguntas mais ali. Olha, quanto tempo demora para se recuperar a libido depois que acaba a quimioterapia? Olha, isso não tem uma data certa. A gente estava comendo, por exemplo, no seu caso, quanto tempo depois que você voltou a menstruar, por exemplo? Olha, então... Varia, né? Então, eu terminei a quimioterapia, meu tratamento todo. Depois de uns meses veio a separação. E depois de um ano eu voltei a me relacionar com uma pessoa. E eu realmente não estava menstruando, quer dizer, sem hormônios aí circulando no corpo. Agora, eu acho que o relacionamento e a cabeça assim, me ajudaram muito naquele momento, naquele relacionamento. Porque é lógico que a libido continuava em baixa, né? Sim. Mas... Não sei explicar, se você explicar melhor o que aconteceu comigo. O fato é que foi bom. Sim.
o relacionamento sexual foi muito bom. E depois, quando eu voltei a menstruar, que foi esse ano, depois de 2 anos e 8 meses, né, quando cessou, aí realmente eu senti uma diferença muito grande, né, na minha libido. E claro, fica tudo muito mais fácil. Se atingir o orgasmo realmente é mais fácil. Então, enfim... É a questão, a menstruação ela é um dos pontos de retorno da função reprodutiva da mulher, né? Mas existem outros fatores, às vezes a mulher não volta a menstruar, mas os hormônios podem aumentar um pouco. Esse período de mais de 2 anos é até fora da curva realmente, né? Foi um resultado muito bom. Antes disso, mas isso depende de alguns fatores, não tem uma regra, depende da idade da mulher, né? E do período que ela já está dentro da vida fértil. Mulheres, por exemplo, abaixo de 30 anos têm maior possibilidade de recuperar a função. Mas mulheres acima de 40, 45 anos, pode ser, muitas delas não voltam a menstruar, né? Não retornam com a libido como era antes. A gente acaba induzindo a menopausa com a quimioterapia, não necessariamente ela vai voltar aos níveis de pré-menopausa. Né? Então ela fica muito individual. Muito individual, né? E tem uma questão que é o seguinte, mulheres muito jovens, agora cada vez mais, tumores hormonais, principalmente. A gente sabe que existem tumores que a gente não usa hormônio depois. Então, a gente fica só na quimioterapia. Que foi o meu caso. O retorno da função depende, é aleatório. Agora, mulheres que têm tumores hormonais, depois da quimioterapia, eu preciso fazer um hormônio. E algumas vezes eu preciso bloquear com injeção para manter a menopausa por mais tempo para a segurança da paciente. Então, esse é o meu objetivo, inclusive, mantê-la em níveis de menopausa, portanto, podendo reduzir a libido também. E os hormônios também têm mais esse efeito de redução de libido, de ressecamento vaginal. Então, muitas vezes a gente precisa usar 10 anos de hormônio. Imagina uma mulher jovem, né? A gente tenta sempre suspender quando for possível, a gente sabe que as mulheres podem engravidar e a gente programa uma gravidez, suspende os hormônios, conversa sobre os efeitos. Se tiverem muito intensos, a gente reduz a intensidade do tratamento. Enfim, mas às vezes é preciso bastante tempo ainda mantê-la em tratamento. Tá. Então variável. Vai depender muito, né? E acho que esse fator psicológico, assim, ele influi muito na libido, né? Quando você está num bom relacionamento, quando, né, a química está rolando muito bem entre você e o seu parceiro, isso contribui bastante, né, para o sucesso. É sociável, né? Você não é só um corpo, né? Você não está desconectado das suas emoções, né? O corpo registra isso de alguma forma. Então, o olhar do outro, quando não é um olhar de acolhimento, de receptividade, isso tem um efeito sobre você. Né? Então, naturalmente, é o aspecto para além da questão biológica do corpo, né? O aspecto psicossocial, é o aspecto afetivo, a dimensão afetiva da sexualidade, que nesse momento também se tornam muito afetados por toda essa questão. Então, sem dúvida nenhuma, não dá para separar, né? Você não é um genital, você não é uma vagina, não é uma vulva, né? Você é uma mulher, né? Então, na sua totalidade, né, pensando na sua história, na sua biografia, o quanto que isso vai influenciar mais ou menos, né, sem dúvida nenhuma, vai depender de aspectos também associados a relacionamento com as pessoas. Cada indivíduo é realmente né? Eu, por exemplo, eu não tive ressecamento vaginal. Nem notou, né? Sim, sabe? Sem menstruar, tive nenhum ressecamento vaginal. Então, não dá para entender muito bem, assim, né? Outras meninas, né, do nosso grupo de apoio mútuo reclamavam muito disso. Gente, eu não sei o que fazer, um ressecamento. Então, as queixas ali variavam muito, sabe, em relação a isso. É importante alertar sobre as diferentes reações, né? Porque não é incomum essa troca de informações também entre as mulheres que atravessam o processo. E isso gerar uma certa angústia, mas será que alguma coisa está errada comigo porque eu sinto, o outro não está sentindo, né? Na verdade, é essa particularidade da resposta do corpo ao tratamento que tem que ser olhado, né? Você é um indivíduo único, você não tem comparação com outra pessoa, né? Então, é importante você levar as suas inquietações na consulta com o seu oncologista, com a equipe que está te assistindo, porque
olhando para você, né, para a sua história, para a sua necessidade, para a tua... para a tua reação a todo aquele processo, é que isso vai ser pensado em termos de cuidado, em termos de orientação. Claro que a troca é importante, não significa que você não deva trocar, mas entendendo que cada pessoa vai ter uma maneira de atravessar essa história. Né? Sim, sem dúvida. Vamos ver mais algumas perguntas lá do nosso público. Meu marido não tem me procurado desde a cirurgia. Como posso resgatar a conexão entre a gente? A gente falou bastante sobre isso, né? Essa questão ela é delicada, sim, vai depender muito de como cada casal estabelece também os papéis, né, na dinâmica relacional. Porque não é incomum, né, para algumas mulheres, uma postura mais passiva, talvez, esperarem pelo parceiro para a retomada da vida sexual. Né? Isso é uma coisa muito da cultura nossa, né? Sim. Meu marido não me procurou, né? Por que ele que tem que procurar? Ele tem que procurar, né? Então, talvez o primeiro passo seja procurá-lo para uma conversa aberta, né? Trazendo primeiro uma percepção desse afastamento, né? E talvez a opção de buscar ajuda profissional, de ajuda da própria equipe de saúde que vai cuidar, para que possa se dirimir dúvidas. Às vezes a procura deixa de acontecer, não porque ele não gosta mais ou não está mais interessado, é porque ele não sabe o que fazer com aquilo. Exatamente. Né? Então, tem alguns homens que já me relataram assim, eu tenho medo de tocá-la, não sei se eu vou machucá-la. Então fica um receio, né? Ele não sabe como lidar. Exatamente. Então, assim, se ele puder ter as orientações necessárias, né, sobre a importância da presença dele, da participação, dessa proximidade, ele talvez se sinta mais seguro, né, mais confiante em relação a esse comportamento. Então, às vezes, a conexão, ela deixa de acontecer não porque há um desinteresse, mas porque há um medo, um temor em relação a isso. Então, procure investigar, né, com ele, abre um espaço para o diálogo para saber quais são as questões que o afligem e se, de fato, houver uma questão relacionada às preocupações relacionadas ao tratamento e à doença, de repente ele merece um espaço para poder conversar com a equipe de saúde que está acompanhando ela. Né? Abrir espaço para conversa, isso é essencial. O homem jamais pode ter aquela noção de que ele não pode ter a liberdade de falar dos medos dele ou dos anseios. Né? Então, de ambas as partes, as pessoas têm que estar abertas para conversas e abertas para ouvir. Porque às vezes a pessoa relata, o homem relata para a mulher e ela, mas você não entende que eu passo por isso. Ele entende, mas você também tem que entender que ele também está passando por aquilo. Então é importante abrir para a conversa, porque isso às vezes pode ser libertador, se você, sem dúvida, se você se abrir para isso. E até quando a gente estimula, né, que a mulher traga à tona as suas questões, e quando a gente propõe que ela, de alguma maneira, encontre formas de preservar o exercício da sua sexualidade, antes de qualquer coisa é importante saber como é que esse parceiro está. Porque não adianta você também estimular, né, essa retomada de uma vida sexual sem considerar qual é a disponibilidade do parceiro para isso. Né? Isso pode ser frustrante, né? Se a mulher tem um desejo muito grande de retomar aquilo e se o parceiro não estiver na mesma sintonia, né, disponível para tentar resgatar essa intimidade entre eles. Né? Então, por isso que é sempre indicado que você também avalie, né, o parceiro dessa mulher. Certo. Vamos ver ali. Se existe alguma contraindicação para o sexo em algum momento do tratamento? Não existe nenhuma contraindicação. Não existe, em momento algum. Às vezes as pessoas têm medo, né? Infecções, etc. Imunidade baixa, pode machucar. Contraindicação não existe. Tá? Se tiver algo te incomodando na relação que possa ajudar, como é o caso do lubrificante e outras questões, a gente tem como abordar isso. A contraindicação é algumas vezes para gravidez. E a gente tem que lembrar que a mulher não fica infértil, não necessariamente, só porque ela não está menstruando não quer dizer que ela não possa ter filhos. E aí é importante, é importante conversar sobre isso, né? Maneiras de preservar a fertilidade, maneiras de evitar gestações. E a gente tem alguns métodos para utilizar. Costuma ser indicado nesse período também o uso do preservativo, né? Preservativo. Justamente para ampliar essa margem de segurança e de proteção. Né, durante esse período de tratamento ativo. Né? Sabe que eu lembrei de um fato curioso, assim, durante a minha radioterapia, eu fiz 33 sessões de radioterapia. De quimio eu fiz 16, um ciclo de 8 distribuídos em 16 sessões, e depois 33 sessões de rádio.
E em algum momento eu estava conversando com a enfermeira-chefe ali da radioterapia sobre justamente isso, libido, falta de libido no meu caso, né? E ela estava me dizendo que, olha que curioso, né? A gente está falando sobre, né, principalmente sobre o câncer de mama, mas me corrija se eu estiver errada. Nos casos de câncer de ovário, onde a radiação, né, a radioterapia, enfim, na parte do ventre, Sim. é necessário se manter relações sexuais. Diárias. E é um problema porque a mulher sente dor, sente incômodo ou não sente desejo e ela precisa ter relações sexuais. No caso do câncer de ovário, né? Exatamente, tem que usar dispositivos, às vezes quando a pessoa não tem um parceiro, precisa usar, para não ter retração vaginal. Com tumores de colo de útero que fazem radioterapia, às vezes com químio, precisa sempre ter algum dispositivo para ter o alargamento vaginal. E a relação sexual diária é recomendada nesses casos. Parte do tratamento, com na preservativo verdade, e lubrificação. Olha que coisa, né? Eu achei muito curioso. Porque depois se torna mais doloroso a retomada, né? Na medida em que o tratamento atua sobre aquela região, né? Há um estreitamento do canal vaginal, né? Então, às vezes, o uso de dilatador é para poder preservar, né? Porque é um canal elástico, mas com o tratamento ele costuma ficar mais retração. Agora, você imagina se a pessoa não obedece isso nesse momento, você não pergunta sobre isso, ou se alguém não informa, ela pode ter uma retração tardia. Pois é. E aí isso vai gerar consequências sérias, às vezes prolongadas. Então é importante começar. Dizia que as mulheres reclamavam muito disso. Né? Eu não quero, dói. Não, mas você precisa. Coisa, né? Vamos ver mais alguma pergunta do nosso público. Não me sinto à vontade em relação às minhas mamas desde a cirurgia. Como lidar com isso na hora H? É importante que a mulher, ao se dar conta desse desconforto, que ela possa respeitar isso, né? Em alguns casos, até proteger, né? Se não se sentir confortável de utilizar, de ficar sem roupa diante do parceiro, de usar ou o sutiã com a prótese, ou uma camiseta, alguma coisa que possa proteger. Ela não precisa necessariamente expor essa parte do corpo durante a relação sexual, né? O corpo da gente, ele é um campo de erogenidade, né? O que a gente, às vezes, precisa aprender é descobrir esse potencial de prazer que esse corpo pode dar para além daquele local. Quer dizer, não é um seio que anda, né? É um seio que faz parte de um corpo inteiro, né? Da cabeça aos pés, a gente tem pontos que podem ser estimulados, que podem participar da atividade sexual, sem necessariamente com esse foco voltado para a mama que não está mais ali, né? Embora ela seja uma parte importante, não é deixar de lamentar a falta, né? Ou de se entristecer por isso durante um período. A gente sabe que é importante poder acolher esse sentimento que é referente à perda, mas entender que você pode redimensionar e potencializar o seu corpo para uma atividade sexual mais plena, né? Então, até porque em muitos casos, perde-se a sensibilidade das mamas, né? Numa cirurgia. Então, a mulher precisa aprender a aprimorar essa capacidade de sentir prazer em outras partes do corpo, né? E é possível. E é possível isso. É possível. São muitos desafios. A mulher se descobre mais. Descobre. Né? Descobre coisas do seu próprio corpo que você não sabia, determinados estímulos que passam a ser importantes. Isso é interessante. Vamos mais ali algumas perguntas. O câncer de mama em si afeta a parte hormonal ou só o tratamento? O câncer de mama em si não afeta a parte hormonal, não a ponto de gerar alguma alteração da sexualidade, não. É só a questão psicológica, obviamente, o impacto do diagnóstico, isso, obviamente, a gente sabe, como a gente já falou várias vezes, é multifatorial. A gente sabe que mulher, quando está estressada, quando está deprimida, pode não menstruar, né? Pode ter alterações sexuais, mas o tratamento é o maior impacto realmente. Depois, mais uma pergunta do nosso público. Será que vou voltar a ter uma vida sexual normal? Sem dúvida, existe grande possibilidade. Passando pelo tratamento, tem que ter paciência. Nem todo mundo tem o seu tempo, tem que buscar ajuda, mas tem total condições de voltar à sua vida sexual normal após o tratamento, sim. Paciência, eu acho que é uma palavra, assim, para mim, né? Foi a palavra-chave, assim, do meu tratamento, assim, era paciência para tudo, né, que eu estava enfrentando, todos os sintomas da quimioterapia, eu sempre focava ali no final do tratamento, assim, ó.
Isso tem dia e hora para acabar, Tem. muita paciência, tudo depois vai voltar ao normal. Lógico, muito devagar, mas tudo no seu tempo e a gente realmente tem que ter paciência mesmo. Não é algo impossível, Exato. não é algo inalcançável, né? Com certeza. De fato, é desenvolver um sentimento de resiliência também durante esse Sim. período, porque você vai se afetar, não se passa por isso sem se sentir afetado, mas isso não significa que você vá permanecer se sentindo incapaz de ter uma vida sexual normal. Né? Então, entendendo que, passado esse período, como a gente já disse aqui, que é muito particular, né, no tempo de mudanças, né, que são mais significativas, você vai conseguir encontrar um caminho, né, de reconstrução e de reconexão, né, com essa dimensão da sua vida, né, que é uma dimensão importante e que, de alguma maneira, é diretamente relacionada à qualidade de vida, inclusive. Né? Então, quando você encontra esse ponto, né, de reconexão, você consegue encontrar um caminho para uma vida sexual mais saudável. Sem dúvida. Uso peruca, mas ela incomoda para dormir. Por isso costumo tirar e me sinto insegura em relação ao meu marido. Vocês poderiam me dar alguma dica? Essa é uma ótima pergunta. Excelente. Exato. Né? Isso varia muito de mulher para mulher. Né? E tem mulheres que conseguem ficar sem nenhuma proteção, nem a peruca, nem o turbante, nem o lenço. Tem mulheres que utilizam esses recursos para se sentirem mais confortáveis com a sua imagem. Agora, a peruca costuma esquentar muito. É uma queixa muito recorrente, não sei se você escuta isso, né, Mariana? Causa muito desconforto, coceira. Então, à noite, às vezes até dormindo, ela pode soltar da cabeça. Então, assim, você não tem como controlar muito esse aspecto. Acho que o mais importante é conseguir olhar para si, né, aos poucos, né, e se perceber para além do que você perdeu, né, mas do que você tem. Né? E quando esse companheiro, né, é alguém que está ali ao seu lado, né, se de alguma maneira ele está presente, ele talvez possa atravessar isso junto com você. Né? E vocês, na medida em que conseguem atravessar essa barreira de se encarar, né, tal como as coisas estão, né, como a imagem se apresenta, talvez isso deixe de ser um problema. Né? Enquanto você fica na barreira, ali no tabu, você fica achando que aquilo é impossível de se enfrentar. Mas quando você consegue enxergar, olhar para o espelho e aceitar a sua nova imagem, até porque a gente costuma pensar a sexualidade dentro de um padrão muito normativo, onde tudo tem que estar perfeito. Né? Eu tenho que estar bonita, eu tenho que estar jovem, eu tenho que ter o cabelão, tem uma série de exigências, de pré-requisitos que você precisa preencher. Né? Então, se algum desses itens deixa de estar presente, você deixa de ser alguém potencialmente sedutor ou desejável. Né? E, na verdade, quando você percebe que a relação com aquela pessoa, a conexão, o grau de confiança, a solidez do laço, né? a capacidade de se amar para além da questão da imagem, isso vai dar a você mais condições de aceitar a sua imagem como algo positivo, né? E permitir que o outro consiga te ver dessa forma também. Sim. Eu lembrei aqui de um caso muito engraçado, né? Eu conheci uma mulher que passou pelo câncer de mama e perdeu o cabelo, ficou careca. Ela disse que o marido nunca soube que ela ficou careca. Nossa, isso é incrível. Como é que ela conseguiu isso? Como é que ela conseguiu se manter com peruca? Com peruca, não foi prótese, né? Porque hoje em dia tem aquelas próteses capilares. Não sei se foi prótese, se foi peruca, o que foi. Mas o fato é que ela se recusou a dizer para o marido que ela perdeu o cabelo. Isso realmente é difícil você conseguir esconder. Mas aí depende muito do grau de intimidade, né? Se de repente já houvesse um distanciamento maior, isso passa despercebido, né? Mas de modo geral, quando a convivência diária ali é difícil manter esse segredo, né? Difícil, exatamente. E não necessariamente aquilo vai gerar impacto para ele, assim. Às vezes eu já vi as mulheres tão bonitas, sem cabelo, carecas. Sim. Então é aquela percepção. A mulher acha que ele vai achar que aquilo ali realmente vai ser um desconforto, que talvez vá lembrar do diagnóstico do tratamento, mas não necessariamente. Às vezes o olhar mais crítico é o da própria mulher. É da mulher. Muitas vezes é ela que precisa atravessar essa barreira, quebrar. O tabu, ele existe para ser quebrado. Né? Quando você quebra a barreira, as coisas ficam muito mais fáceis de serem encaradas. Né? Então, olha de frente, vai aos pouquinhos se acostumando com a sua imagem. Quando você ganha confiança, você também transmite isso para o outro. Né? De alguma forma, confiança, favorece, autoestima, né? Exatamente. Vamos ver mais uma pergunta ali.
além do laser e dos lubrificantes, como eu posso reduzir a dor durante as relações? Vamos falar do Boa laser. pergunta. O laser ele é muito utilizado, agora está na moda, né? O laser. Eu já ouvi falar, mas eu não sei direito do que se trata. O laser é um tratamento, né? O mais utilizado é o laser de CO2, sempre foi usado amplamente em mulheres pós-menopausa, né? Que tem algum sintoma. Para mulheres com câncer de mama, isso é uma coisa mais recente, a gente já tem alguns estudos, alguns trabalhos com um número menor de pacientes que utilizaram o laser com algum benefício. Tá? A gente ainda não tem dados de segurança, né? Por isso que a gente acaba não indicando para todas as mulheres amplamente, vai muito da conversa, né? Mulheres que foram refratárias aos lubrificantes, por exemplo, inicialmente, você pode lançar a mão do laser ou então dos estrogênios em baixa dose, então é uma alternativa, mas recentemente até a Sociedade Americana colocou, olha, vamos com calma, a gente ainda precisa de estudos mais prolongados, mas como tem muitas mulheres que têm referido melhora, a gente tem visto cada vez mais ser utilizado na prática. A dor durante a relação sexual, ela pode ser não só pela ausência de lubrificação, né? Pode ter algum outro impacto e isso precisa ser avaliado caso a caso. Então, eu não tenho uma resposta fixa para isso. O que mais pode ajudar? Né? A gente precisa avaliar se ela teve alguma outra alteração que possa ser corrigida, seja cirurgicamente, seja com medicações. Se não tem alguma outra comorbidade, algum tipo de infecção local, infecção que local, pode estar associada a isso. E a própria tensão mesmo, né? Porque você precisa estar relaxado, né, para o processo, né, em si, para a penetração acontecer sem sofrimento, né? Se houver algum tipo de tensão, alguma preocupação de que vai sentir dor, né? Inclusive pode ser um fator que causa dor, né? Se você tem medo de sentir, você pode tensionar a musculatura do canal vaginal e isso favorecer de alguma maneira uma intensidade, né, de tensão naquele local. Então é importante identificar outros fatores para além da questão. Depois que você descartou infecções, alterações ali na anatomia, aí você encaminha psicologia, o terapeuta sexual nesse cenário tem um papel muito interessante, porque ele consegue fazer um tratamento focado. Terapeuta sexual, né? Doutora Silvana, no início do nosso bate-papo você falou sobre o número de casais que se separam e continuam, né? Que você retomasse só para a gente concluir, né? Afinal de contas, como é que fica, né, essa relação depois? Como ficam os relacionamentos depois que uma mulher passa pelo câncer de mama? Eu tenho histórias muito felizes, assim, de mulheres que eu acompanhei no início do diagnóstico, com as preocupações iniciais, né, sobre o que vai acontecer comigo, do que minha vida vai sofrer em termos de alteração, e com as preocupações relacionadas à vida conjugal, né, do relacionamento com o parceiro. E após, né, o período mais crítico do tratamento, acompanhar a retomada, né, dessa vida, não apenas sexual, mas social também, de reinserção, de participação na comunidade, de atividades que foram deixadas de lado por conta do tratamento que podem ser retomadas. Então, a gente observa que quanto mais os casais se mantêm ligados um ao outro, né, no sentido de preservar um canal de comunicação aberto, de diálogo, de troca de informação, né, de dúvidas que podem ser dirimidas durante o acompanhamento, melhor é a resposta no sentido de retomar uma vida conjugal, uma vida sexual normal. Então, o que a gente observa é que se o relacionamento é estável, se o parceiro participa ativamente do processo de tratamento, ao final do processo, ou mesmo durante ele, a mulher já consegue perceber uma mudança significativa do ponto de vista positivo em relação à sua vida sexual. Então, parceiros estejam presentes, participem, tirem suas dúvidas, conversem com suas mulheres, conversem com o médico que a acompanha, né, se coloque de alguma maneira disponível para entender também esse processo que ela está atravessando, porque você vai se sentir muito mais capaz de lidar, né, com essa questão, você vai se sentir muito mais preparado para poder ajudar a sua parceira durante esse processo. Então, acho que é isso que fica de mensagem, né, para quem estiver nos ouvindo, do quanto que a equipe deve ser um ponto de apoio importante e a informação, né, quando bem dada, né, quando bem esclarecida, é uma questão muito relevante para o melhor enfrentamento de todo o processo da doença. De novo, citando o meu amigo Marcos Mion, né, e depois que
passou tudo, né? A Suzana Gulo também passou por um tratamento muito parecido com o meu, sim, de 16 sessões, de 33 rádios, 16 de quimioterapia. Ele falou, você não sabe como eu admiro ainda mais essa mulher, eu amo ainda mais essa mulher, nossa relação se fortaleceu ainda mais. Sim. Um outro casal também de amigos, um casal americano, e o curioso foi que eles me acompanharam muito durante o meu tratamento, estiveram muito presentes, apesar da distância. E depois ela veio, depois de 1 ano e meio, ela foi diagnosticada com câncer de mama, aos 42 anos. E foi a mesma coisa, assim. Aí você percebe um relacionamento sólido, né? E ele me ligava muito, né, para contar como estava sendo o tratamento dela, como ela estava e queria dicas. E ele dizia, Sabrina, você não sabe o quanto eu amo ainda mais a minha mulher. Estou ficando emocionada. E ela, assim, estava careca, estava ainda passando por todo o processo de químio. Ele falou, você não sabe, a minha admiração por ela só cresce. O quanto essa mulher se mostrou forte, o quanto essa mulher... eu me apaixono cada dia mais por ela. Ela se tornou até mais atraente para ele. Mais atraente, né? Certamente ela revelou características, qualidades, né? Coisas que já existiam em que ele pôde enxergar né? Com mais clareza a partir de todo o processo, porque é um processo duro, você sabe o quanto é difícil isso, né? Está num lugar muito apropriado de quem viveu, fala em primeira pessoa, né? E que hoje, assim, até quero deixar claro assim, o quanto que é importante você ter aberto esse espaço, né? De parabenizar por dividir com a gente, né, a sua experiência, que é uma coisa tão pessoal, mas o quanto que isso é um serviço para a comunidade. Né? As pessoas poderem se sentir menos desconfortáveis de trazer à tona um tema que ainda é tabu, poder falar de câncer, não é aquela doença, é câncer, né? É uma doença que precisa ser encarada, que precisa ser tratada com todo respeito, né? Quanto mais a gente puder criar espaços de comunicação como esse, é muito importante para que outras pessoas se sintam também contempladas nas suas necessidades, né? Então, certamente esse marido que se coloca aí cada vez mais apaixonado é porque percebeu que a mulher dele é muito mais importante, muito mais forte, né? Muito mais capaz de lidar com a situação de sofrimento e que a mama, ainda que seja uma parte importante, o seio, uma parte importante, não se reduz ao que a pessoa é. A pessoa é mais do que isso. Nossa, né? Muito bonito isso que você falou, doutora Silvana. Muito obrigada, viu, pelo seu depoimento aqui. Muito importante. Imagino que tenha sido muito importante para muita gente que está nos assistindo também. E, doutora Mariana, bom, Outubro Rosa, eu acho que é o mês para a gente prestar atenção, né, para a gente falar sobre a importância da prevenção. Né? Quando se fala em prevenção, se fala em detecção precoce, né, de um câncer de mama. E que você pudesse, então, falar e dar as suas dicas e as suas recomendações para as mulheres. Vou falar, é aquilo que a gente já sabe, mas é sempre importante a gente reforçar. A mulher tem que se conhecer, ela tem que fazer o autoexame, pelo menos uma vez por mês, escolha um dia desse mês. Se tocar mesmo, ver se qualquer coisa que tenha diferente do seu habitual. É nítido que as mulheres se conhecem muito mais, às vezes, do que o próprio médico que está vendo ali naquele cenário. Então, se você notou alguma coisa diferente, procure, corra atrás. Se for necessário, o médico vai solicitar algum exame para poder esclarecer melhor, isso é muito importante. E fazer o autoexame, obviamente, não diz que eu preciso fazer a mamografia, né? A partir dos 40 anos, todas as mulheres devem fazer a mamografia, idealmente junto com uma ultrassonografia anualmente, para a gente conseguir detectar os tumores em tamanho menor, conseguindo fazer, como a gente falou, aqueles tratamentos mais conservadores. Então, isso é importante demais para o diagnóstico precoce e isso vai afetar no futuro. Medidas de prevenção são importantes. A gente sabe que não tem um fator que vai prevenir, né? São vários fatores que podem levar ao surgimento do câncer, mas algumas questões podem reduzir um pouco esse risco, que é o nosso estilo de vida, né? Ter uma atividade física regular, controle com a dieta, evitar o uso em excesso de bebidas alcoólicas e cigarro.
São fatores que podem ajudar na prevenção do câncer de mama e de outros tumores também, ou de outras doenças que possam vir a surgir. Então, só tem lados benéficos com isso, né? E uma vez com o diagnóstico, não ter medo. Se isso aconteceu contigo ou com alguém da sua família, não ter medo, porque a gente tem tratamentos disponíveis, inúmeros tratamentos, a gente tem muitas alternativas. O tratamento melhorou muito ao longo dos anos, das décadas, e tende muito a melhorar ainda. A cada dia se descobre novas soluções, né? Exato, a cada dia mais. A gente tem feito tratamentos menos intensos, mais conservadores, com resultados semelhantes. Então, é muito importante não ter medo e poder conversar com o seu médico. Tem que ser uma pessoa que seja disponível a tirar as suas dúvidas, por mais boba que ela seja. Às vezes, se aquilo é importante para você, isso tem que ser falado. Eu sempre tenho o costume de encaminhar minhas pacientes para o coaching oncológico, né, que a gente estava conversando. É um profissional, assim, um tratamento mais recente aqui no país, mas sempre que a mulher recebe o diagnóstico, porque já desde o início ela já vai sentir abertura para conversar sobre essas questões, a mulher, a família, o parceiro. Então eu encaminho, se for detectada alguma alteração que necessite de acompanhamento psicológico, ela vai ser encaminhada também. A gente sabe que até 20% das mulheres desenvolvem depressão no decorrer do tratamento. Então, isso fica subdiagnosticado, e se essa depressão não for tratada, isso impacta em muito nos desfechos. Então, é importante que a mulher tenha e possa falar sobre isso, né? Falar abertamente sobre os seus sintomas. A cada dia mais, eu acho que a oncologia, ela é muito interessante, porque a gente, por conta um pouco desses tabus todos que tem, a pessoa passa a se ressignificar. Ela começa a lidar com a oncologia, lidar com a essência da humanidade. Eu vejo que as pessoas passam a se preocupar com o que realmente importa na vida. E eu acho que é por isso que a gente vê tantas histórias de vida tão bonitas, e a gente tem que tirar algum lado positivo de tudo isso, né? E sem dúvida alguma, a melhora dos relacionamentos é o que a gente mais vê. Então, é muito importante que a gente possa conversar mais sobre isso e ter um canal aberto para esse tipo de conversa. É muito importante. Obrigada. Eu posso dizer que eu tive, assim, uma experiência incrível com os médicos e enfermeiros que me atenderam nesse período. Eu nunca tinha passado por nenhuma situação, por nenhuma doença, nunca tinha ficado internada na minha vida, e de repente me vi, né, mergulhada nesse universo. E foi muito interessante, assim. Eu acho que eu procurei tirar, assim, proveito e ver a situação de uma forma positiva. Então, até eu dizia para os enfermeiros, né, olha, gente, se não fosse pelos efeitos colaterais da químio, eu diria que é um prazer estar aqui, é uma delícia estar aqui com vocês, né, porque eu realmente tinha, né, essa atenção e esse cuidado multidisciplinar. Era psicólogo, era nutricionista, dermatologista, e o carinho, assim, né, o preparo desses profissionais da oncologia eu achei, assim, fenomenal, né, porque era um olhar, era um carinho, uma atenção. Eu sentia que eles queriam dividir aquele sofrimento, né, e aquele momento comigo, assim, eu sentia que era de verdade, né, e um momento que me marcou muito, que me emociona muito foi... Eu estava no fim da quimioterapia, né, numa das últimas sessões, onde o cansaço está muito grande, a fadiga está muito grande, né, lá pela 14ª, 15ª sessão. E eu acordei no dia de fazer a sessão de químio e parecia que me faltava o ar, e realmente me faltava o ar, era muito cansaço. E aí a enfermeira começou a impulsionar o meu catéter, né, para começar a infusão da químio, e eu comecei a chorar, estava muito sensível. E ela, que foi, querida, e tal, eu falei, eu acho que eu vou morrer hoje. Mas por quê? Não sei o que, não, porque me falta o ar, eu estou muito cansada, eu sinto que o meu corpo está desfalecendo. E ela falou, sabe que todo mundo que chega nessa sessão de quimioterapia fala a mesma coisa, que vai morrer. Sabe o que aconteceu? Ninguém morreu. Nossa, aquilo já me levantou o astral, eu já parei de chorar, já comecei a respirar bem.
naturalmente. E aquilo fez uma diferença tão grande no meu dia e na minha vida, né? Então, a lembrança, a recordação que eu tenho desses profissionais é assim, a melhor possível, né? E eu só tenho a agradecer, eu fico arrepiada de lembrar, né? Do carinho, do amor, da atenção e que eu tive nesse período, assim. Eu acho que eu consegui tirar proveito, assim, sabe, daquela situação extremamente adversa. E sentido, sabe, a humanidade ali naqueles profissionais, sentir que eles estavam comigo naquele momento tão difícil e só tenho ótimas recordações, assim, foi um momento muito especial na minha vida, é o que eu posso dizer, assim, muito obrigada. E quero agradecer demais vocês que participaram da live com a gente, espero que a gente tenha podido aí tirar diversas dúvidas, né? Principalmente em relação à sexualidade nesse período, né? Que muitas vezes não se fala sobre isso e que é muito importante. É importante a gente falar, desmistificar e perguntar e tirar dúvida, né? Até o empoderamento do paciente é muito importante também, né? Quanto mais informações a gente tiver, melhor a gente vai passar pelo tratamento, mais poder sobre aquilo a gente vai exercer. E então eu só tenho a agradecer e uma ótima noite a todos. Um grande beijo e até mais.